Olá, meninos do Mico às 5. Muito obrigada por me fazer o convite para essa homenagem aos biólogos, né? Então, vocês me perguntaram quem é você, né? Eu me chamo Aparecida, Maria Aparecida, sou formada em Biologia pela UFRN, aqui no Rio Grande do Norte. Fiz mestrado em Biologia de Fungos na UFPE e atualmente eu estou terminando o doutorado no Bionorte, né? Então, por que eu escolhi a biologia? Desde pequenininha, eu sempre quis ser cientista, né? Eu sempre gostei daqueles vídeos que tinham, dos programas de cientista, de fazer as experiências e tal. Sempre gostei muito dos desenhos que tinham cientistas. Apesar deles sempre serem os malucos e que as experiências davam todas erradas, isso acontece muito atualmente com a gente também. Mas eu queria muito, eu sempre gostei muito desse ambiente de cientistas, né? Eu tinha ideia que a biologia era, que você ser um biólogo era um cientista? Não tinha. Na realidade, eu queria fazer outra coisa. A minha mãe queria que eu fizesse medicina, né? E aí, como eu não queria fazer medicina, eu digo, mãe, eu vou fazer biologia, que é um negócio que parece, né? E isso é uma coisa que eu ouço muito dos meus colegas biólogos, que as mães, os pais sempre queriam que eles fizessem outra coisa, eles acabaram fazendo biologia dizendo que depois eu faço medicina, depois eu faço odonto, e eu fiz nessa vibe. Quando eu entrei na biologia, eu vi que eu dei a melhor desculpa do mundo, porque eu me encontrei na biologia, né? Era exatamente o que eu queria fazer, porque eu podia ser cientista dentro daquele ambiente, né? Então eu fiquei muito feliz com isso. Eu acho que eu fiz biologia para enganar a minha mãe, mas eu acabei fazendo a coisa certa e as coisas sempre aconteceram para mim assim. Então hoje eu sou muito grata por ter feito biologia, porque é exatamente isso é exatamente com isso que eu estou trabalhando, com ser cientista. Foi exatamente isso que eu me tornei, né? E dentro da biologia, eu escolhi micologia. Na realidade, eu não escolhi micologia. A micologia foi quem me escolheu. Eu estava dentro de um laboratório que trabalhava com plantas, e aí surgiu um pesquisador novo chamado Yuri Baseia, e aí esse pesquisador fez amizade com o meu orientador, que era Paulo Marinho, que era de genética. Então as duas coisas casaram muito bem, e eu comecei a desenvolver um projeto com biologia de fungos, com filogenia de fungos gasteroides. Eu comecei a conhecer os fungos aí, na graduação, com esses dois pesquisadores. Me apaixonei profundamente, porque eu acho que quando você começa a conhecer, infelizmente, nós temos uma cultura ainda muito de ser micófagos. Então, quando eu conheci os fungos verdadeiramente, eu me apaixonei por eles. E tô apaixonada até hoje. Não quero fazer outra coisa na minha vida, não quero trabalhar com outro indivíduo, com outros organismos. Os fungos entraram na minha vida e vão ficar para sempre. E são indivíduos que precisam muito, muito, muito de que vocês estudem eles. Então eu faço aqui um chamamento, nós somos muito poucos micólogos, para tanto que a gente tem ainda a descobrir.
Então venham com a gente, venham conhecer os fungos, vocês são muito bem-vindos, tá? Tchau!